Com forragem conservada, e nós temos uma oportunidade ímpar no inverno. Haja vista que nós usamos praticamente toda a área de verão, né? E dessa área de verão a gente fala em 2 safras, nós estamos longe de fazer 1,5 safra, né? Por ano, né? E aqui vocês vão ver, eu vou falar uns 10 minutos no máximo aí, a gente vai tentar, na verdade, chamar a atenção das possibilidades de fazer dinheiro, e eu boto 7 possibilidades aí de inverno, né? Tipos de forragem, né? Sem o grão para panificação, vou falar do grão aí no máximo para alimentação animal. Variedades aqui, por exemplo, nós estamos destacando 4 espécies ali, mas nós trabalhamos com 6 espécies, né? Então trabalhamos com trigo, com triticale, com centeio, com cevada, aveia branca e aveia preta, tá certo? Vamos pegar o extremo em termos de exigência, cevada, e os mais rústicos lá, centeio e a popularidade da aveia preta aí, né? Então esse trabalho que eu faço aqui, e fui contratado para isso e consegui resistir às tentações de mudar de área, né? É desenvolver tecnologias outras além do grão. É tipo dizer assim, se nós já tivemos aqui 56 pesquisadores, então o Fontanella é o soldadinho de passo certo. E eu me mantive no negócio, um dos responsáveis está aqui, o Cudes aqui, Sementes Cometa, né, que acreditou nessa proposta de trigos forrageiros, numa época aí, chegou até a fazer reunião com chefia para tirar da prateleira lá, porque o melhorista aí que criou o Tarumã, que é o Pelé desses trigos de inverno aí que eu chamo, aposentou. E dali um pouquinho pro administrador, tu é um número tal, fecha aí, vamos em frente aí, temos muitas áreas, né? Mas tô falando isso como dizer para vocês assim, gente, aqui nós selecionamos alguns materiais, eu tenho uma planilha aqui, que eu tenho um experimento aqui que eu avalio pré-secado, silagem de planta inteira e grãos. No mesmo experimento, 38 materiais, então tem 4 melhoristas, né? 2 de trigo, tem aqui o de cevada, meu colega ali, Aloísio, né? E também uma outra colega que também é mineira, como é Aloísio, que trabalha com centeio, triticale e aveia, tá certo? Então eu tenho dados desse ano, tenho dados de outros anos, né? Vocês podem perguntar e eu respondo qualquer assunto, né, Rui? Qualquer assunto, né? Outras especialidades aí, né? Por que tu tá triste aí com essa camisa da Atitus aí? Não tá triste? Tá feliz? Muito bem. Outro ponto é a gente pensar assim em termos de qual é o potencial, o que eu espero de um pré-secado, quantas toneladas eu posso tirar. Dá para fazer mais de uma vez um pré-secado, então tem uma série de... It depends, depende de um monte de coisa aí. Tá certo? Mas depende de espécie, de variedade, de manejo, época de semeadura, tá certo? Mas o fato que a minha meta, né, para fazer o pré-secado é no emborrachamento, início do paniculamento, no caso da aveia, né, o das aveias, o senão espigamento, esse é o referencial. Esse ano, que eu já tenho os dados aqui, ó, deu em média 3 toneladas de matéria seca. De 2 e pouco até mais de 6 toneladas num corte, variando aí de 60 dias, estou arredondando para mais, aí 50 e poucos dias de ciclo, já chega nesse ponto, né? Até mais de 100 dias. Eu poderia dizer assim, olha, um extremo assim poderia ser entre safras, se não está no ensaio, essa entre safras eu posso fazer pré-secado com 30, 35 dias após a emergência. É uma variedade ultra precoce, uma variedade que muitas vezes, raramente passa de 100 dias. Material para desenvolvido entre safra para colher o verão, no verão soja ou milho eu posso fazer uma produção de grãos, né? E esse grão é para alimentação animal, não é para malteria, né? E temos materiais aí que podem chegar, ali tá de 6 a 14, mas eu já cheguei a 18 toneladas de matéria seca por hectare. O meu recorde é com centeio serrano, né? E não foi aqui, foi no outro lado do Rio Uruguai, então foi dias para fazer o pré-secado. Aquele mais longo lá, vamos pegar o Tarumã, que esse ano foi com 108 dias para fazer o pré-secado. Eu posso estar com 108 dias já fazendo silagem. E agora, mais ou menos nessa segunda quinzena de setembro, vários materiais eu já fiz silagem. E mais, já estou aproximando de colher
cevada, né? Não é plantado em março, abril, mas cevada plantada em fim de maio. Por que eu posiciono fim de maio? Não é que não posso fazer antes, só que fazer antes eu estou potencializando o crescimento, estou sequestrando mais carbono, mas correndo o risco de um chamado acamamento. Então eu teria que combinar, não é isso? Tipo duplo propósito, pastejo, ou às vezes até uma roçada lá com a finalidade agronômica, né? Para perfilhamento, enfim, diminuir a estatura, tá certo? Para a colheita melhor, tá certo? Então veja bem, ali fala em termos de conversão, né? É tipo dizer para vocês, vem cá, mas 1 quilo de matéria seca eu faço quanto de leite, né? Quantos quilos de matéria seca eu posso fazer 1 quilo de peso vivo, né? E eu poderia dizer assim, olha, isso aí é uma longa história, mas eu posso fazer 1 quilo de peso vivo, tá certo? Gastando 6 quilos de matéria seca, que é praticamente eu dizer assim, botar 6 quilos de milho lá no confinamento, eu vou fazer 1 quilo de gordura lá, de grau de acabamento de uma carcaça lá, tá certo? E pode chegar que muitas vezes com 15 quilos eu não faço 15 quilos de consumo de matéria seca, que o boi não come isso num dia de volumoso, né? Para fazer esse quilo aí, tá certo? Então veja uma amplitude grande, mas 6 quilos é chamativo. Mas o mais chamativo é leite. Muitas vezes a gente não tem, vamos dizer assim, não é, leite é uma commodity, mas forragem não é, e no inverno menos ainda, né? Tá certo? Mas eu posso fazer até mais de 1,5 kg de leite por quilo de matéria seca ingerida. E aí depende de uma certa coisa. Por exemplo, eu olho aquilo ali, ó, naquela BRS entre safras, não estou dizendo bote animais para pastejar, até pode. A gente pode fazer pastejo com qualquer coisa, inclusive até com guanchuma, né? Mas não é o melhor para os animais, não é isso? Então eu olho aquilo ali, eu enxergo 25% de proteína. Eu olho aquilo ali, eu olho de, a digestibilidade é maior do que o feno de alfafa, que é uma grife aí, né? Um feno de alfafa muito bem feito é 68% de digestibilidade. Aquilo ali passa de 70% de digestibilidade. Então esse conhecimento ele está disponível, tá certo? Tem coisa aqui que a gente faz com a Embrapa Suínos e Aves. Observem aqui, ó, cereais de inverno. Então é tipo assim, comparar milho, nós somos importador de milho, por que não produzir um substituto para o milho? A gente chama milho de inverno, né? Via triticale, ali está um exemplo comparativo com o triticale, né? E com o trigo, né? Casualmente está aí o trigo reponta aqui do outro lado ali, ó. Para ter uma ideia, né? Nós podemos produzir mais de 7 toneladas por hectare desse tipo de cevada, aquela cevada corbela ali, 7 toneladas de grão por hectare. Se eu pegar uma conversão de 1,5 kg, 1,5 kg de leite por quilo de grão, não é nem de massa seca de pasto, né? De grão, é tipo dizer, tia, tu troca isso aí por 10 mil litros de leite, né? A R$3, né? Depende de escala aí, mas se eu tenho uma estrutura para produzir 1.000 litros de leite por dia, por exemplo, né? Tá certo? Eu posso estar postulando acima de R$3 o litro. É tipo tu olhar para aquilo ali, ó, a gente diz assim, não tenho mercado para isso, eu tenho 30 mil litros de leite na mão aí. Sem falar do indireto. E nós temos dificuldade de saber que isso que nós estamos colhendo é produto aí de uma série de condições, do histórico da área, como é que está a fertilidade, não tem refeição de graça, né? Isso tem custo, isso é lavoura de pasto, né? E o Marcelo pode detalhar melhor aonde que nós estamos numa situação privilegiada, né? Tá certo? E esse experimento que eu estava falando, tem 38 materiais, está numa área que era manejada para cevada, né? Então, obrigado ao Luiz ou ao Minella lá que tinha, né? Tá certo? Então, os resultados são tremendamente interessantes, assim, do ponto de vista econômico, né? Então, fazer integração lavoura-pecuária é, vamos dizer assim, uma das tecnologias, se não a prioritária pela FAO, né? Tá certo? Que é um órgão das Nações Unidas aí para a agricultura, para a sustentabilidade. Eu tenho experimento aqui na Embrapa com 30 anos fazendo rotação de pastagem perene, por exemplo, 3, 4 anos aí, incluindo alfafa, festuca com trevos, né? Começamos com pensacola, com sobresemeadura, passamos por tifte, hoje estamos com zuri, tá certo? Rotação, incluindo a parte pecuária. A fase de pecuária nós fizemos assim, ó, aumentamos as condições de sustentabilidade em todo sentido que tu olhar, energética, carbono orgânico, nós fazemos isso aqui, ó. Na fase grãos, fazendo da melhor maneira possível, nós estamos dentro da estação experimental, nós estamos gastando essa gordura que nós acumulamos. Tipo, eu acumulei uma reserva para o inverno e faz anos aí que estou querendo gastar e esse inverno não vem nunca aí.
esses 10 anos aí, tá certo? Então a gente tem que construir isso aí. Agora imagine o produtor não sabe nem o que vai fazer no verão ainda, vai plantar quanto, qual é soja, qual é a variedade, milho e assim por diante, né? Tá certo? Então não sei, Marcelo, não sei como é que tá o tempo aí, eu passo pro colega aí, ele vai dar uma desfilada, ele tem muita mais vivência de campo, o Cudes aí seja convidado, o Aloysio aí, não é isso? Podem fazer observações aí, certo, né? Eu respondo, como eu disse aqui para a colega, qualquer assunto. Então aqui nós temos uma vitrine de tecnologias, tem um menu de cultivares aqui, de opções, e um dos propósitos, né, da Embrapa é mostrar oportunidades para a gente produzir alimento, né, forragem, pelo menos por 9 meses do ano. Então nós podemos falar aí de março até novembro, né, de 12 meses do ano, 9 meses do ano, a gente ter possibilidade de produzir alimento com cereais de inverno. Antes de eu falar das cultivares, quero falar de uma particularidade aqui dessa área. Nós fizemos um trabalho de correção de solo aqui, tá? Com o propósito de neutralizar alumínio tóxico até 30 centímetros de profundidade e também equalizar os teores de macronutrientes, fósforo, potássio, cálcio e magnésio até 30 centímetros. Como é que a gente fez isso? Então, primeiro nós fizemos uma coleta estratificada de solo, ela foi feita até 40 centímetros de profundidade, de 10 em 10 centímetros, mas foi calculada, como o propósito era corrigir até 30, então foi calculada para cada camada de 10 centímetros, foi calculada a dose de calcário necessária para neutralizar todo o alumínio, foi somada essa dose e nós chegamos a um número de 12 toneladas de calcário. Então aqui foram aplicados no começo de junho, quando deu uma parada a chuva, foram aplicadas 12 toneladas de calcário, mais 10 toneladas de cama de frango com 2% de N. Então nós colocamos 200 pontos de N nessa cama de frango. Agora, pré-plantio, que foi 14 de junho. E aí nós incorporamos esse calcário e essa cama de frango com um arado de disco. Esse arado foi até 25 centímetros de profundidade. Depois disso foi passado uma grade aradora, uma grade niveladora, e aí nós semeamos nesse sentido, para cima e para baixo, semeamos 300 kg de adubos de 5-20-20. E aí depois disso deu 300 milímetros de chuva. E o que aconteceu nessa área? Nada, não teve nada de erosão. Por quê? Porque no plantio direto é muito comum, né? A gente tem uma camada mais compactada, que vai até 20-22 centímetros. Nós cortamos essa camada compactada com arado, depois deu todo aquele volume de chuvas em cima, essa água infiltrou no solo. Então suportou os 170 milímetros de chuva. Tinha tá? soja antes aqui? Tinha soja antes numa parte e uma parte... Vários corredores. Que e uma parte de capim-sudão. As duas coisas. Bueno, a grande ideia disso, e nós já fizemos isso em outras áreas, nós vamos, daqui 2-3 meses, vou esperar dar mais um tempo de reação, eu vou voltar a fazer essa coleta estratificada. Eu tenho certeza de que até 30 centímetros eu vou ter zerado alumínio e vou ter equilibrado o teor de macronutrientes ao longo do perfil do solo, porque tinha uma concentração extremamente elevada de fósforo e potássio na camada superficial. Então, se pegar, somar nitrogênio da cama de frango, mais nitrogênio do 5-20-20, mais ou menos 3% de mineralização de matéria orgânica, que é o que se tem em média, né, no inverno, mais 100 kg de ureia, que foi colocado em cobertura, a soma do N, que foi colocado nessa área aqui, deu 350 pontos de N. Tá? Então por isso que nós temos alguns materiais que perfilham mais, por exemplo, as cevadas que estão acamadas. Tá? Então uma dose bastante elevada de nitrogênio. Importante fazer esse contexto para vocês. Bueno, agora, enfim, vou falar das opções aqui. Tenho mais uma perguntinha. Sim. Nessa correção foi levado em consideração equilíbrio de bases, botar mais cálcio e menos magnésio nesse calcário? Não, um calcário dolomítico padrão. Calcário dolomítico padrão, 70% dele. Não se preocupe em que o magnésio passe de 20% da CTC. Tá, aí eu vou te dizer a relação cálcio-magnésio, tá? Vamos dizer assim, ó, vou usar um comparativo que eu vi um tempo atrás. Vamos dizer, tu vai sentar de meio-dia almoçar, a relação ideal para ti é 2 partes de arroz para uma de feijão, tá? Agora, se tu comer só uma colher de cada, se tu botar 2 colheres de arroz e uma de feijão, tu tá na relação correta, né, de 2 para 1. Agora a quantidade, não. Então o que importa é a quantidade e não a relação. O que importa é estar acima dos níveis críticos.
Esse que é o X da questão. Então, Os campeões do SESB hoje estão com acima de 20% de magnésio na CPC. Mas assim, acima do nível considerado crítico. Esse é o mais importante de tudo. 20 já é considerado problema. Acima de 20 é considerado problema para os especialistas. Depende. Os caras estão colhendo 130 por hectare, né, de soja. E outra coisa, até a recomendação é fechar as minas de calcário calcítico, né? E ter mais trabalhado no limite com magnésio e levantar lá em cima. E inclusive, aí eu pergunto o seguinte, por que já entrou com isso, não entraram também com super simples para botar lá embaixo? Porque aqui tinha... Só destinando aqui, a finalidade da estação é outra, depois vocês voltam aqui podemos... tá certo? Tá. Só porque senão não vai dar tempo de eu falar dos cultivares. Eu queria só fazer essa contextualização. 4 minutos só, tá? Então assim, dentro dessa lógica de opções, né, para a gente produzir forragem, né, nesses 9 meses do ano, a primeira opção que eu vou falar para vocês é entre safras. Essa cevada é uma cevada ultra precoce, ela tem esse nome entre safras porque ela tem o propósito de cultivo outonal, nesse período outonal, onde é que a gente não tem cultivo comercial. Geralmente ela é uma cevada ultra precoce, sem exigência em frio. Aqui ela foi semeada no dia 19 de agosto, então ela está mais ou menos com 30 dias da emergência aqui. Ela espiga com 35, 40 dias no máximo. O uso indicado dela é silagem de planta inteira, então a gente colhe ela com 70, 75 dias após a semeadura, ou grão 90 a 100 dias após a semeadura. Então esta é uma opção aí para cultivo outonal. Outras duas opções fantásticas para cultivo outonal que a Embrapa tem são aqueles 2 trigos, o Taromax e o Pastoreio, né? A gente pode pensar em múltiplos usos para eles, né? Mas diria que um uso muito interessante para ambos é a questão de pastejo. Então a gente faz semeadura lá depois da segunda quinzena de março até metade de abril. Tem que necessariamente semear cedo para extrair o máximo do potencial deles. E aí faz pastejo, aí tem produtores que conseguem fazer pastejo aí do mês de abril até o mês de outubro. Um dos segredos para esse uso longevo, né, desses trigos é a adubação, notadamente a adubação nitrogenada. Eles respondem muito a nitrogênio, então a adubação nitrogenada é extremamente importante. Então eles podem ser utilizados, né, para esse uso exclusivo para pastejo, podem ser utilizados para outras modalidades, né, nessa modalidade de dupla aptidão. Eu faço diferimento dos animais no mês de agosto, colho o grão para ração ou colho silagem, pode ser utilizado para pré-secado também, mas diria que um dos principais usos, dos usos mais interessantes para esses trigos é a finalidade de uso para pastejo. São extremamente interessantes para isso, entregam um baita resultado nessa modalidade de uso. E quando a gente entra dentro do inverno para a produção de pré-secado e silagem, nós temos a BRS Corbel, que está ali, cevada que foi reposicionada no mercado. Originalmente ela era da Ambev para a produção de malte, a Ambev devolveu para a Embrapa, nós relançamos ela. Então ela pode ser utilizada tanto para pastejo, tem produtores que usam ela sobre semeadura em áreas de Tifton, dado o hábito de crescimento cespitoso. E ela tem uma alta capacidade de perfilhamento também, então pode ser utilizada em sobressemeadura para pastejo, pode ser utilizada para pré-secado. Ela dá 2 cortes de pré-secado tranquilo, né, fazer aquelas bolas de pré-secado, né, ainda na fase vegetativa. Produção de silagem, né, nós já chegamos aí a nível de produtor que conseguiu produzir 40 toneladas de matéria verde por hectare com esse material, então tem um altíssimo potencial de produção de silagem. E também o grão para ração, então BRS Corbel. E por fim nós temos 2 cultivares de triticale, o BRS Saturno e o BRS Zenith. Saturno é uma cultivar mais antiga, de ciclo médio, e o BRS Zenith foi lançado agora 2 anos atrás, primeira cultivar de triticale da Embrapa de ciclo precoce. Quando a gente fala aí de produção de silagem, diria que é o mais fácil para o produtor fazer silagem é o triticale. Ele tem uma facilidade de manejo, dado aspectos de rusticidade que ele pega do centeio. Volume de produção, ele tem um porte mais alto, 1,10 m, então a nível de produtor é muito fácil um produtor chegar, qualquer produtor produz 30 toneladas de matéria verde com triticale, né, e capacidade de conversão, capacidade de conversão de quilos de leite por quilo de matéria seca. Nós temos dados de bromatologia de triticale que chegam a 1,5, 1,6 quilos de leite por quilo de matéria seca. Então, mais ou menos, se a gente pensar aí
nessa lógica aí de utilização de cereais de inverno para a produção de alimento, né, de forragem, de alimento conservado, nós temos essas opções da Embrapa aí, pensando em 9 meses do ano, né, ter cereais de inverno para produção de alimentos para bovinos.